Leitura. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2011, quinta-feira. O verbete é 1843. 5 páginas, 50 elogias e 9 máximas. O tema é menopausa evolutiva. A especialidade é evoluciologia. A autora está aqui na frente, que aqui é o local do réu ou da ré, dentro desse tribunal, sabe? Então está sempre aqui. Agora, nesses próximos 20 dias, vocês vão sempre ver uma ré ou um réu aqui. Agora, eu não sei quem é que são. Aquilo que eu já disse aqui, o magistrado, o advogado de defesa, o promotor público, o vogal, e o jurado, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem vários aí que eu não sei. Se viver com a se ajuda. Tá certo? Agora, definição. A menopausa evolutiva é a fase da consciência mulher lúcida ante a alta evolução, após o último menstruo e o fim dos sinais e sintomas provenientes da oscilação periódica das taxas hormonais, demarcada pela infertilidade humana definitiva e pelo aumento da capacidade de dedicação às gestações conscienciais, as GESCONs, advindas da fertilização do mental soma e das reciclagens intraconscienciais. O estudo da menopausa enquanto fenômeno fisiológico universal. O mecanismo de feedback, retroalimentação dos hormônios no ginossoma. O fim da capacidade reprodutora da mulher. A autopesquisa e a convivência pacífica com o ginossoma. A autossabotagem evolutiva da mulher insatisfeita com o ginossoma. A menarca bem-vinda e a menopausa mal compreendida. A maternidade da menopausanda. A súbita ausência de estrógeno causando os fogachos ginossomáticos. A autoconfiança da menopáusica vigorosa e atraente. Agora, nós temos ainda a terapia de reposição hormonal, que é a TRH. Eu li apenas um pedaço aqui da fatologia. Agora, na argumentologia tem a terminologia, 10 termos relacionados ao processo fisiológico da menopausa. E tem depois a semiologia, com 12 exemplos de sinais típicos do ginossoma durante a menopausa, evidenciando a necessidade da menopáusica agir profilaticamente, a fim de preservar a saúde somática. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Aceleração da história pessoal, exigência da vida humana, saúde física e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. E também, priorização da PROEX. Agora, frase enfática. Após a falência ovariana, o ginossoma oferece à menopausa lúcida instrumento mais favorável ao uso do mental soma, à criatividade produtiva e à realização da autoprogramação existencial. Como encara você, leitora, a perspectiva da menopausa? Já vivencia a menopausa evolutiva? E você, leitor, está preparado para ser coadjutor rígido, compreensivo, no processo da menopausa evolutiva da companheira? De modo que está muito bem escrito aqui o processo, vocês vão ver com calma depois. Agora, pergunta de hoje. Tenho 22 anos e estudo Conscienciologia há pouco mais de 2 anos.
O assunto me interessou de cara. E apesar de eu não ter experienciado uma projeção lúcida, a partir daí fiz vários cursos. Com relação à projeção, li o Tratado de Projeciologia, fiz CIP com Laboratório de Técnicas Projetivas, Escola de Projeção 1 e 2. E coloco a intenção positiva e assistencial de me projetar todas as noites. Ainda não obtive êxito na PL. Há alguma hot tip que o senhor pode me dar para superar esse gargalo evolutivo? Olha, no Projeciologia eu falo uma coisa que tem ajudado muita gente em todas essas décadas, que é o processo da, vamos dizer, integração da pessoa ao processo da projeção. A pessoa, então, faz uma imersão no assunto da projeção. Então, a primeira coisa que tem que falar é aquilo que a pessoa tem dificuldade, ela fazer uns cartazes e colocar no pé da cama, no escritório, na secretária, aonde a pessoa fica, perto da televisão, coloca aquelas palavras que dizem respeito ao problema da projeção e que possam ampliar a cabeça da pessoa. Então, essa imersão da pessoa no problema cria uma espécie de fundamentação do processo. Há uma condição mais abrangente, com uma mega visão maior do assunto. Essa imersão, então, é como se fosse um monopólio do processo do mental soma e, vamos dizer, no caso dos pensenes. Isso aí ajuda a pessoa. Por quê? Ela pensando muito na vigília física ordinária, aquilo acaba refletindo no subconsciente, no inconsciente, no processo do onirismo, ou quando ela fica um pouco descoincidida quando vai dormir. De modo que essa imersão tem dado resultado como técnica para a pessoa monopolizar o mental soma com a ideia da projeção. Pode ser que no seu caso vai dar certo, porque você já fez vários cursos, vale a pena. Agora faz cartaz com certas palavras básicas, grandes, e põe por todo lado. Agora, avise em casa que você não está doido, tá? É bom avisar tudo, fala que tudo é uma técnica. Qualquer coisa que eles vão falar comigo que eu explico. Outra, é comum a pessoa achar que não teve uma paragenética muito boa e se surpreender depois da dessoma com resultado positivo. Isso é negocinho que a pessoa está querendo, vocês estão vendo claramente. Ou a paragenética mais sadia já traz embutido uma autoconfiança desde cedo. Não, a paragenética, ela vai mostrar o resultado, seja bom ou ruim, a pessoa fica sabendo aqui. Não tem nada de ter surpresa depois. A pessoa não pode ter surpresa com aquilo que ela sabe, ela entende a si mesma, ela se conhece. Então, que negócio é esse? Onde é que fica aí o problema do concessiograma? Outra, qual o modo correto de prestar assistência? Sei da tarefa de esclarecimento tarde e concordo plenamente com isso. Mas o trabalho de assistência energética, junto aos trabalhos de apometria, reiki, passe e outras técnicas de cura não são importantes também? São. Por exemplo, você não acha que o curso primário é muito importante? Eu também acho. Agora, que tal um curso de pós-graduação, ou de doutorado, ou superior? Você não acha que é mais importante, não? De modo que isso também é negocinho. Você está querendo defender uma posição que você não quer sair. Deixa de bobagem, está faltando discernimento nisso. Agora, dedico-me a essas tarefas já há muitos anos em casa espiritualista e espíritas. Eu me dediquei 28 anos e saí, faz 45 anos. Na sua opinião, a TENEPS ultrapassaria tudo isso? Tudo. Não sobra nada. Pois quero continuar me dedicando à assistência, mas de modo consciencial, mais correto e dentro da cosmoética. Poderia esclarecer-me, por favor? Quero muito ir para a Foz conversar com o senhor e fazer os cursos que o senhor me indicar. Ok, nós estamos aqui, de braços abertos, esperando. Agora, o que é que se passa? Por que a TENEPS é importante? É bom você ver o manual da TENEPS.
A TENEP faz a ligação do processo da auto para a procedência da pessoa de maneira diária para o resto da vida. E ela fica fazendo assistência, querendo ou não, naquilo que é o mais importante. Então não precisa mais de religião, de seita, de templo, quer dizer, o templo é dinheiro, tudo isso acabou. Não tem motivo, porque o templo vai ser o local da sua base intrafísica, só você trabalha com aparador e usa assistido. Então pensa nisso, faz a religação. Religião vem de religare, é que religa a pessoa com o princípio básico, com o paraíso ou o inferno dela. Então, a TENEP religa a pessoa com sua auto-para-procedência, de onde você veio. Outra, não consigo ver a parte boa do direito, mesmo os mais necessitados procuram certa vingança social. E muitos dos casos seriam resolvidos com simples concessões, mas mesmo assim, como futuro advogado, devo atender prontamente todos os casos? Qual deve ser o megafoco do advogado nesses tempos atuais para manter o holopensene rígido e não se tornar cúmplice de assediadores em potenciais? Aqui tem um nosso amigo, que é um advogado, que chama Sérgio. Ele seria bom você conversar com ele, que ele tem experiência desse assunto com detalhes e com profundidade. O homem é aquilo lá, ó. Seria bom, vocês aí da Câmara, focaliza, doutor Sérgio, é aquilo lá. Ele, vale a pena conversar com ele sobre isso, porque eu mesmo já tive um entreveiro com ele sobre um caso de 400 pratas. Você lembra, não lembra? Então, fala para ele isso quando procurar você falar. Eu acho que seria bom esclarecer uma pessoa dessa. Seria bom. Seu colega, pensa bem. Outra, realizo uma prática diária em casa que denomino Clube do Livro, consistindo em leitura e discussão de obras diversas, com foco na minha mãe, que é geronte, para ativar o seu intelecto, procurando adiar ao máximo a instalação do Alzheimer, que está na genética da família. Já lemos Sexo e Destino, e o livro em pauta é Justiça Divina, apanhado de psicografias recebidas nas sessões públicas da Comunidade Espírita Cristã. Não é comunidade, é Comunhão Espírita Cristã, de Uberaba, durante o ano 1961. Gostaria de saber se o senhor participava dessas reuniões e psicografou também esse livro, assim como vários outros que o senhor psicografou e a FEB atualmente omite esse dado nas publicações. Não, ela não omite, ela está publicando meus livros. O caso todo é o seguinte, em 61 eu estava lá, sim, eu estive nessas reuniões todas. Agora, seria bom você ver a relação dos livros que nós já recebemos. Eu publiquei, psicografado, 26 obras. Agora, 17 obras dessas com Chico Xavier. Mais de 20 são publicadas na Federação Espírita Brasileira. Você procura que você vai ver quais são. Sexo e Destino, como você viu, foi junto com o Chico. Outra, pode-se dizer que as mulheres têm mais mérito nas suas fichas evolutivas pessoais, FEPs, por terem de conviver com seus altos e baixos hormonais durante décadas de vida, até sofrer a falência ovariana, que proporciona o equilíbrio alossomático nas atividades evolutivas, que é a 8ª e 9ª linha da fatologia? Quer dizer, aí seria bom você responder. Pode falar. Presta atenção. Pode-se dizer que as mulheres têm mais mérito já suas fichas evolutivas devido a isso? O que você acha? Você tem que dar opinião, o texto é seu. Alô? Eu acho que não tem nada a ver. A consciência vai evoluindo através de vivências no corpo de homem, no corpo de mulher e outras vivências em outras dimensões. É vida, hein? Essa vida aguda. Eu até acho... Os homens todos começaram a rir. Não, então eles vão rir mais. Eu até acho, para complementar, dentro da minha observação, que estar passando experiências no corpo de homem é muito difícil. Eu acho isso.
Ainda mais nessa sociedade desse planeta aqui. Muita exigência, muita cobrança, desde garotinho, desde rapazinho. E a mulher, nem tanto, né? As coisas vêm mudando, mas nem tanto. E outras coisas mais também. Parte sexual eu acho mais complexa para o homem viver num corpo, para a consciência viver num corpo de homem. E mulher tem suas dificuldades também. Quem perguntou é um homem, sabe? Agora, outra. Tem um amigo que é líder da Igreja Católica e sempre conversamos sobre a conscienciologia. Ele aprecia as minhas reciclagens, mas não chegou a assistir a nenhuma palestra gratuita. Essa semana me convidou para dar uma palestra exclusivamente sobre liderança na igreja dele, pois sabe das nossas diferenças ideológicas. É preciso levar o livro do Marcelo da Luz. O que o senhor acha disso? É uma oportunidade para se falar sobre autoliderança e fazer TARES? E com o livro do Marcelo da Luz. É possível fazer TARES sem falar claramente sobre o paradigma consciencial? Ou devo agradecer e nem entrar nessa? Eu, se fosse na minha terra, na sua situação, eu levaria o livro do Marcelo da Luz e ia distribuir para os principais líderes. Porque aí eu ia falar sobre aquilo e dar o livro para cada um. Vocês analisem, façam a crítica. Não precisa falar nem pró nem contra, mas expor os fatos. Olha, aqui tem um que dirigiu o seminário. Agora aqui outra pergunta, binomiologia. O binômio inteligência hormonal e inteligência evolutiva. Poderia comentar? Sim. A inteligência hormonal é o seguinte: o hormônio realmente, ele ajuda o homem e a mulher. E aumenta o processo da inteligência da pessoa quando ela sabe descartar vamos dizer assim, o excesso a respeito do corpo humano e ela começa a ver o holossoma dela. Então, numa condição dessa, é importante a inteligência hormonal. Agora, a inteligência evolutiva, ela depende de uma série de inteligência, não é só de hormônio. E a inteligência evolutiva é a mais composta, complexa, evoluída e desenvolvida que a pessoa tem. De modo que a inteligência hormonal está dentro do contexto complexo da inteligência evolutiva. E vale a pena juntar uma com a outra e ver aonde nós vamos. Uma pessoa que tem inteligência evolutiva, ela não vai dar um excesso de atenção para o sexo. Ela supera o sexo. Estive com o senhor no ano passado e, na ocasião, coloquei minhas questões de maneira um tanto afobadas, em virtude da ansiedade de falar consigo. O senhor me interrompeu pedindo que eu estendesse minha mão. E logo me disse que eu estava no princípio da minha tarefa e precisava controlar minha ansiedade. Explicite, por favor, o motivo dessa observação com relação às mãos, que ontem na tertúlia o senhor fez menção. O problema é o seguinte: quando a pessoa está assim, não treme, na minha idade, isso então é mais difícil ainda, entende? Devido ao processo da vida da pessoa, como é que ela se acomodou, mas o jovem, às vezes, ele está afobado, então ele treme muito. Agora, por que há esse tremor de extremidade na questão das mãos? Isso aí ocorre devido ao sistema neurovegetativo. Isso vem do cerebelo, que é o cérebrozinho que a pessoa tem. Esse cérebro é que dá o processo da atividade física. Agora, isso é que diz respeito à musculatura. Agora, o que se passa? Isso aí é o sistema neurovegetativo, que tem nome simpático, parasimpático e outras coisas mais que mexem com o vago e outras coisas mais nisso. Existe o sistema nervoso central e existe esse que é secundário. Esse secundário, ele é muito sério. Por exemplo, é ele que dirige os batimentos cardíacos do coração e que faz também a respiração dos pulmões. Isso tudo aqui é ele. Você não precisa pensar para respirar e você não precisa falar, coração, bate aí. Não. Ele está batendo sem parar e você está respirando sem parar. Então, esse sistema nervoso secundário, ele tem sua razão de ser e é muito sério. Mas, na hora que a pessoa não controla nada
sistema nervoso secundário. Então ela é totalmente instintual, ela começa a tremer sem parar. Então aí ela fica afobadinha, precipitada, ela fica, vamos dizer, ansiosa, tem a síndrome do ansiosismo, caminha para a síndrome da dispersão existencial, ela fica então assodada ou com assodamento, enfim, há uma série de condições. Então a pessoa vem falar comigo, está tudo assim, eu não precisa, então, falar, calma, vamos examinar. Então, uma pessoa dessa, a gente recomenda logo o Laboratório da Imobilidade Física Vígil, que vai ser reinaugurado no dia 24, daqui uma semana. Todos aqueles que estão tremendo aí, pode então fazer fila, que a fila aumenta. Como é que é o negócio da fila? A fila anda. A fila anda. De modo que, está aqui o comunicado de hoje para o dia 24. Assunto, Laboratório de Mobilidade Física Vígil. O CAEC informa que o Laboratório da Mobilidade Física Vígil será reinaugurado no dia 24 de fevereiro próxima quinta-feira, após a tertúlia, e estará aberto para visitação. Essa está boa, visitação. A visitação não cobra nada, né, vocês sabem. Agora, o laboratório cobra. As obras realizadas modernizaram o laboratório para otimizar o experimento dos pesquisadores. Dentre os benefícios, ressaltamos o fundo infinito desenvolvido pelo arquiteto Alexandre Baltazar, exclusivamente para aplicação da técnica. Fundo infinito. Todo o recurso utilizado foi doado por voluntário da CCCI, ao qual o CAEC agradece a colaboração. Há uma lista de espera para a realização do experimento. Lista de espera. Agende o seu na recepção do CAEC. Atenciosamente, Felipe Mansur, que é o professor que está nos dirigindo aqui no CAEC atualmente. De modo, gente, aqueles então que são muito ansiosos, devem acabar com a ansiedade, porque dentro de uma semana já pode entrar no Laboratório da Imobilidade Física Vígil, que eu tenho falado tanto aqui. De modo que, tremedores presentes, lembre-se, a partir de quinta-feira já começa o trabalho para paralisar esse parkinsonismo falso que a pessoa tem. É um parkinsonismo falso, é pseudo-parkinsonismo, de modo que está na hora. Agora, voltando aqui às nossas coisas, o senhor quer ter a palavra, faz favor. Muito obrigado. Qualquer coisa, está aqui a professora Marina Tomás. Justamente, a pergunta é endereçada para a Marina. Marina, aqui fazendo a leitura do verbete, em vários momentos você cita alguma relação com a proexologia. Você pode sintetizar o que você vê da importância da menopausa evolutiva em relação à programação existencial? Posso. Quando a consciência ela está lúcida para o processo evolutivo, desde a primeira fase de vida, ela vem se dedicando à saúde do soma, ela vai tendo mais contato com o holossoma, as energias, e o mental soma, e ela vai se preparando nessa primeira fase da vida para que ela possa realizar, executar o que ela se programou para fazer nessa vida. Porém, quando a consciência não está muito lúcida para esse processo evolutivo, para o porquê que ela renasceu, porquê que ela está vivendo aqui, ela passa um período cuidando apenas da vida, das inutilidades da vida, de outros processos que não sejam da programação de vida dela, né? E, no entanto, o ideal é que a pessoa prepare o soma, prepare o holossoma dela para que ela possa realizar a programação dela com mais tranquilidade, sem correria no final da vida, né?
E isso aborta, ou acho, um processo que ainda é comum de ocorrer em nossa sociedade, que é a depressão depois da metade da vida, que é a melancolia intrafísica, que é o excesso de questionamentos dos jovens, que o que vem fazer aqui, eu estou perdido, não sei o que eu faço aqui, né? Ou síndrome do estrangeiro, alguma coisa assim. Então, o ideal é que a pessoa se dedique à saúde do soma dela, para que ela possa antecipar a realização da PROEX dela desde a primeira fase da vida. A questão da menopausa, então, você vê que tem um efeito positivo para a questão da execução da PROEX. O efeito menopausa, sim. E a questão, para que isso ocorra, Lois, para que a menopausa ela se estabeleça na vida da mulher de uma maneira positiva, para que ela possa se tornar uma menopausa evolutiva, é importante, o ideal é que a mulher ela se prepare antes, na fase inicial da vida dela. Desde a menarca, esse é o ideal. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Lois, porque tem uma informação que eu julgo importante para ajudar a todas nós. Em geral, a mulher, a partir da menarca, ela se acerca do profissional da saúde, que é o ginecologista, da área da ginecologia. Isso está perfeito. Mas isso é muito pouco, nós precisamos de mudar isso. O ideal é que tenha o ginecologista e o endocrinologista, porque nesse estudo eu identifiquei muitos casos complicados, que se tornaram mais complicados, porque a mulher segue com o ginecologista e esse ginecologista começa a interferir na área dos hormônios, mexe no eixo metabólico da mulher e agrava bastante a consequência. Então, aqui embaixo, tem na folha 68, no final, a penúltima colocação, é a interdisciplinaridade presente na interação ginecologia, endocrinologia e nutriciologia. Eu percebo que a mulher, desde cedo, deve se acercar de informações a respeito dessas 3 áreas de conhecimento e deve procurar profissionais para orientar ela nessa área. Aí sim ela vai conseguir construir esse processo de quando ela se estabelecer na menopausa, ela se encontrar em condições de otimizar, investir mais na produção mental somática dela. Ficou claro? Claríssimo. Agora, eu queria ressaltar aqui que a Marina, para nós, é um exemplo. Por quê? Falando nessa área aqui, na mesma linguagem, ela já fez barba, cabelo e bigode. Como assim, Walter? O que significa isso? Não Você sei. já escreveu artigo, você agora fez um verbete, você já escreveu um livro. Então, como primeiro, barba, cabelo e bigode, está ótimo. Mas agora precisa vir o segundo, terceiro, etc. Nós estamos aguardando. Agora, para a Rosa, eu queria chamar a atenção para a frase enfática. Essa te chateou, hein? Te pegou. E essa não fui eu, foi ela, hein? Olha bem isso aí. Por que, Valdo? É porque ela está matematicamente retangular. Não é isso? Não cortou nenhuma palavra. Está certinha. Para eu ser bem honesta, eu devo muito isso às equipes de revisores, né? Foi, né? Foi, Sei. também, Então, né? tá. Mas de qualquer maneira está aí, um Tá negócio correto. sério. Apontando a realidade. Ficou bom, ficou bom. Agora, você queria alguma coisa? Então, aqui acho que é redundante falar que o verbete está lúcido, autêntico, inserido no contexto aqui. Mas aqui, eu queria, é a 5ª linha, de baixo para cima, aqui da página 67, na fatologia, a vida saudável e a autoconfiança da menopáusica, vigorosa e atraente. Eu queria realçar isso porque a menopausa é sempre considerada alguma coisa negativa. Quando que ela é vigorosa e atraente? Posso trazer umas informações muito interessantes. Primeiro, ela passa a ser vigorosa e atraente quando a mulher se prepara para isso.
tem um outro comportamento que eu julgo importante a mulher rever e mudar, antes de chegar à essência da sua resposta. Que, em geral, não só a mulher, o ser humano como um modo geral, o ser humano passa para o profissional ou os profissionais da saúde, principalmente o médico, a responsabilidade da sua cura. E isso cria um problemão, porque na área em si da mulher, da menopausa, existem várias correntes. Tem aquela corrente de médicos que defende a reposição hormonal. Aí você procura um outro médico, diz que se você fizer reposição hormonal vai te criar muito problema. Tem uns que defendem o parto pela cesárea. O outro diz que se você fizer cesárea vai ter muito problema. Então, se a mulher ficar dependendo das opiniões só da medicina, ela vai ter dificuldade de se posicionar. Então, ela tem que se conhecer, no caso dela, o que é melhor para ela. E quem vai assumir essa responsabilidade é a mulher. E aí, voltando à sua pergunta, autoconfiança da menopáusica, vigorosa e atraente. Um pouquinho mais para baixo, Arlindo, nós podemos encontrar na penúltima linha, né? Na hora que nós estamos falando, o estudo da antropóloga Margaret Mead sobre a euforia pós-menopausa ou o fenômeno de pós-menopausa zeste, que tem a sigla, na internet vocês podem entrar na sigla PMZ. Mas quando entrarem, tome cuidado de colocar do lado o nome da Margaret Mead, porque essa sigla também leva para o outro lado aí da biologia e da química. Mas o que diz esse estudo dessa antropóloga? Ela identificou em diversas culturas um fenômeno que ela identificou, uma energia extra que a mulher tem quando ela entra na menopausa, principalmente nos primeiros anos da menopausa. E ela adquire uma capacidade de atuar, ela é ativa, ela se torna uma pessoa que demonstra mais felicidade. Então é um fato, nessa frase que o Arlindo trouxe, né? A vida saudável e a autoconfiança da menopáusica, vigorosa e atraente. Realmente, outros estudos, outros autores fizeram referência a esse estudo da Margaret Mead, que é muito interessante. Então, é possível a mulher se preparar para a menopausa, é possível ela se afastar desse quadro que muitos colegas já comentaram hoje comigo, da menopausa que não se pode falar, preconceituosa e deprimente, deprimida, a mulher fica deprimida. Não precisa ser dessa forma. Agora, só em cima disso, no âmbito da conscienciologia, o que ocorre essa vigorosa e atraente aí? Quer dizer, por que ocorre, né? Como ocorre isso? Né? Eu tenho a impressão, vou falar da parte técnica, né? Quando a consciência, de uma maneira geral, ela está mais, não só a mulher, ela está mais lúcida para o processo evolutivo dela, para a programação de vida, como o Lócio colocou aqui, ela vai se tornando uma pessoa mais feliz. E independente da menstruação, da menopausa, de qualquer processo, ela vai ficando muito feliz, porque ela vê lógica na vida, ela vê utilidade no corpo dela, e essas oscilações hormonais deixam de existir. E eu acho agora, eu ia colocar para você como homem, você também pode dar sua opinião. Você acha que as mulheres que trabalham com conscienciologia, elas são mais atraentes, são felizes, são deprimidas? Como é que você vê isso? A maioria aqui é de mulheres, hein? Cuidado, hein? Estou avisando. Olha, na média eu vejo positivo. Né? Ufa! Agora, pergunta para a professora Marina. O que seria a menopausa antievolutiva? Poderia exemplificar nessa condição como seria o comportamento feminino? De que modo ficam as emoções da mulher? Isso é uma senhora que está perguntando. Tá. Me parece que essa pergunta retrata a realidade da maioria, pelo menos a maioria das mulheres, do que a gente lê, do que eu pude pesquisar.
a mulher não se prepara para essa fase da vida. E da mesma maneira que lá na menarca ela se deparou com a surpresa da menstruação, que vai arrastar a vida dela toda, muita mudança no corpo, que ela não esperava. Quando chega mais para a mulher da 20, 30 anos, ela padece com o que nós hoje chamamos de TPM. E a mulher vai ficando contra, ela vai ficando antagônica ao corpo, vai ficando contra aquela questão, se acomoda de que a maioria fala, é assim mesmo, é TPM. E a mulher aproveita para atitudes, né, bem extremadas com relação a isso. E nesse período ela vai criando um antagonismo, uma insatisfação com o próprio corpo dela. Devido a essas oscilações que ocorrem dos hormônios, que mexem nas emoções, irritabilidade, cansaço, chateação. E quando essa mulher procura o médico, o ginecologista, é assim mesmo, é assim, é a TPM, vamos lá, né? E o que acontece? Quando chega numa fase mais adiantada, que se constitui a menopausa antievolutiva, a mulher não vai fazer mais nada, o corpo dela está uma infelicidade só, porque se na menstruação tem sintomas e sinais desagradáveis para a mulher vivenciar, e é um fato, na menopausa também. Então, a mulher que não procurar um endocrinologista para manter mais ou menos equilibrado os seus hormônios, não procurar o motivo em si da vida dela, que é a PROEX, a programação dela de vida, se ela não pensar no processo evolutivo da consciência, o quadro que se estabelece na maioria é depressão, melancolia, é síndrome do ninho vazio, e essa mulher, depois dos seus 50, 60 anos, se tiver filhos, ela fica infernizando a vida dos filhos pedindo netos. Eu conheço vários casos assim. Elas querem os netos, o que elas vão fazer sem os netos? Ela teve filhos para ter netos. E, é uma infelicidade só. E aí o que acontece? É antievolutiva. Ela não vai evoluir, vai perder tempo. É isso? Marina. Pois não. Marina, o verbete dá uma boa visão de conjunto, assim, Tá para a bom. pessoa sobre o tema. E acho interessante, né? Porque eu acompanhei você na época que você fez uma pesquisa bem profunda sobre o assunto. É fato. Ainda na faculdade, você entrevistou É fato. muitas mulheres, profissionais. Então, isso daqui tem um embasamento, assim, de uma pesquisa bem abrangente. Bem, desde que eu conheço você, você prioriza muito a questão do parapsiquismo, né, esse tipo de trabalho. Eu queria saber se você notou algum tipo de diferença depois que você passou pela menopausa em termos assim, de energias e de desempenho parapsíquico. Tá, posso responder sim. Notei sim, muita diferença. E que me obrigaram a procurar ajuda. Né? Médicos, endocrinologistas, procurar a reposição hormonal adequada e me dedicar mais ao trabalho com o parapsiquismo para equilibrar as energias. E coincide esse processo de menopausa na segunda fase da vida, né? Onde eu me vi com meus filhos já criados, mais disponível e com uma grande ajuda que é a conscienciologia mais próxima de mim, né? Então, eu podendo me dedicar mais, que isso foi fundamental para que eu pudesse ter essa experiência de constituir uma menopausa evolutiva. E tem um outro aspecto que é importante. Eu aprendi a importância de nós termos um acompanhamento do endocrinologista, acompanhando esse ginecologista. Foi a partir daí, porque fazendo um quadro de menopausa precoce, aos 36 anos, os médicos não querem nem pensar que talvez a mulher esteja fazendo um quadro, esteja no climatério e fazendo o quadro da menopausa. Então, os médicos os ginecologistas demoram muito a identificar essa possibilidade. E se esse ginecologista encaminhasse essa mulher rapidinho para o endocrinologista, que foi o que ocorreu, no primeiro exame criteriosíssimo que o endo fez, falou, está aqui o motivo que você está tendo essas oscilações, né?
porque os seus ovários estão mandando uma mensagem de que eles estão entrando no climatério. Então, a sensibilidade pelo parapsiquismo, a sensibilidade devido à percepção mais aguçada das energias em si, me ajudaram demais, porque eu fiz o meu diagnóstico de uma menopausa precoce aos 36 anos de idade, e passando por essas dificuldades com esses profissionais. Agora, você fala muito, até tem artigo seu de fórum da TENEPS, que você fala sobre a questão de espaço mental, né? E quanto o espaço mental é disponível, é importante na interassistencialidade. Então, eu queria saber se a menopausa evolutiva tem te ajudado nesse sentido. Tem sim, Kátia, muito. Muito, porque permite que a mulher se torne mais tranquila, mais direta com a ProEx dela. Ela abre mão de, vou dizer, uma abordagem meio estereotipada, mas coisinhas de mulher. Sabe? A mulher perde muito tempo com coisinhas de mulher. Então, na hora que se estabelece uma menopausa, é inevitável a mulher se olhar no espelho e falar: estou partindo para a reta final, já não sou tão jovem. Isso já é um sintoma de velhice e tal. É inevitável. E aí tem que correr atrás, né, Kátia? Então, eu acho que passa a ter uma possibilidade de uma disponibilidade mental mais autônoma. Essa liberdade que, em geral, a mídia fala da menopausa, que é a liberdade porque a mulher não engravida mais, ela pode fazer sexo que quer, a hora como quer. Então, leva para esse lado. Mas a liberdade verdadeira é que a mulher se sente pode vir a se sentir mais dona do corpo dela. E aí entra o parapsiquismo, essa disponibilidade mental. Tem uma questão, Kátia, que eu observo também, que seria bom se as mulheres mais jovens refletissem a respeito. Nessa primeira fase, né, que a mulher tem as menstruações aí na juventude até os seus mais ou menos 50 anos, se a mulher procurar conhecer melhor o ginossoma dela, e ela fazendo uma conexão com a programação de vida dela, ela vai poder tirar esse ranço que existe em torno da menstruação das mulheres. É bem verdade que existe na oscilação da menstruação, todo mês, aquele baque dos hormônios, aquela superexcitação dos hormônios, aquela sinalética que eu coloquei alguma coisinha aqui. É mal-estar verdadeiro que a mulher sente. Mas essa história de falar assim: isso é TPM, é assim mesmo. Se a mulher se acomodar com isso, olha só, vai chegar na menopausa e vai dizer, no climatério: você está constituindo a menopausa, é assim mesmo. Posso contar um caso? Pode. Tem um caso, Kátia, que a mulher estava fazendo um quadro relativamente também precoce, de menopausa. E ela faz todos os exames, procura o que ela estava sentindo, e até que o médico constata que ela está na menopausa. E ela pergunta para o médico: mas o que eu posso fazer para amenizar esses sintomas que eu estou sentindo, não estou me sentindo bem? Eu vou te dar um remédio que é infalível, que desde a época da minha avó se usava. Compre um leque para você, daquele bem grande. Poxa, isso existe. Entende? Então, o que eu tenho assim para ajudar as mulheres, não acredite em nada, nem mesmo nessa informação. Se você tem um quadro de TPM forte, todo mês você judia do seu companheiro, porque se fala de mulher, em tese, em princípio, tem um companheiro envolvido ali, né? Você judia do seu companheiro todo mês, uma semana por mês? Abre o teu olho, corre atrás. Não precisa ser assim. Se a mulher, ela começar a ficar consciente para as energias dela, movimentar as energias dela, tem a técnica do estado vibracional, tem a técnica da TENEPS, e ela procurar um profissional criterioso que mantenha o equilíbrio metabólico, né, com os hormônios dela, eu acho que não precisa ser dessa maneira. Marina, Oi. aqui em cima. Pode falar. Marina, você colocou aqui até agora que eu não vi a relação de ectoplasmia com hormônio ovariano.
principalmente na mulher jovem, né, o fenômeno do Poltergeist, né, que é a parte mais negativa da ectoplasmia, e depois, na fase pós-menopausa, do ectoplasta, a ectoplasmia mais positiva assistencial. Você não viu no verbete, né, Hernandes? Não vi aqui Tá. ainda, né? Não sei, também eu dei uma lida aqui muito rápido. Não, obrigada pela dica. Eu vou pedir aí às equipes responsáveis aí por uma revisão do verbete para inserir, acho importante. Marina, aqui no D. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Em relação a esse assunto, Marina, dentro da cardiologia, a gente estuda muito o processo da interrupção hormonal. E eu vi que você comentou superficialmente a questão dos estudos que foram feitos e que acabaram desenvolvendo câncer e tudo mais. Esse estudo começou, parece que em 2004, e na época os médicos acharam que a reposição hormonal iria salvar a mulher dessa condição da proteção do estrógeno, porque o coração ele é muito protegido pelo estrógeno. Então, dentro da cardiologia, a gente fala que enquanto a mulher está ativa do ponto de vista dos hormônios, ela está protegida. E quando perde os hormônios, ela acaba se tornando, digamos, ao mesmo nível de proteção do homem, né? Só que esse estudo ele foi interrompido no meio, não conseguiu chegar no final, por causa da quantidade de mulheres com câncer que foi, né, em função das drogas que estavam sendo usadas na reposição. E aí veio um outro movimento, que foi no final ali de 2006, 2007, que foi o antagonismo à reposição hormonal. Então diziam que repor hormônio dava câncer e que isso tinha que ser banido da conduta. E aí agora, era isso que eu queria chegar nesse ponto para te acrescentar alguma coisa aí. Agora, o ano passado, saiu um estudo mostrando, é um estudo empírico ainda, que eles estão vendo que quando a mulher começa a repor o hormônio numa dose pequena, assim que ela entra na menopausa, ela realmente vai manter uma proteção cardiológica a longo prazo. Agora, se a mulher entra na menopausa e espera 2 anos para fazer a reposição, ela não tem nenhum benefício. Então isso está sendo muito debatido em congresso de cardiologia e tal, por causa da equiparação de proteção entre o homem e a mulher. Eduardo, tenho casos que confirmam o que você está falando. A mulher começou a fazer reposição hormonal, ou as mulheres, né? Ainda no climatério. Foi verificado, né, a oscilação dos hormônios, das taxas. Então começaram a fazer a reposição e foi de 6 a 10 anos após isso, né? E tranquilo, saúde garantida. Agora, que não façam, porque os casos que eu conheço foram assim desastrosos. A mulher tem 20 anos de menopausa, gente, para com isso, deixa a mulher em paz. Vai fazer uma reposição hormonal, mulher com 20 anos de menopausa, faz isso não. E isso está realmente comprovado. E uma outra coisa que eu acho que você falou que é importante, é o acompanhamento com endocrinologista. Isso para mim... Eu acho só para reforçar isso, porque é muito confuso a questão ginecologia e endocrinologia. A mulher, confuso. Agora, esse processo é um processo muito bem acompanhado pelo endocrinologista, ele que deve encabeçar isso. O cardiologista, ele começa a entrar mais depois de alguns anos de menopausa. Né? E até aproveitando, saiu agora umas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando que a mulher, ela precisa fazer um check-up a partir dos 50 anos. Isso foi uma discussão de quase 3 anos. Né? Por quê? Justamente pela falta do estrógeno, em 10 anos, a aterosclerose, ela acelera, tanto quanto o homem, desde jovem. Né? Então... E os 2 casos que eu conheço, né, ocorreu exatamente por causa dessa informação. Então a mulher já está com 50 anos, acha que só falta estrógeno no corpo dela? Não. Todos os índices dos demais hormônios mudaram, né? É outro soma. Então, é muito sério isso. Mas isso aí. Marina. Pois não? Quem está na frente? Aqui no B. Pode falar. Eu queria saber, na página 67, sexta linha da patologia, quando você coloca a maternidade da menopausante. Você quer dizer a respeito das mães que estão na menopausa, a relação com seus filhos? Não, porque aí seria a síndrome do ninho vazio, alguma coisa assim. Imagina uma mulher que está chegando, constituindo a sua menopausa, está no climatério, então ela já está com a vida toda encaminhada, na hora dela começar a pensar mais nessa terceira fase da vida dela, né?
que seria uma menopausa evolutiva, ela catalisar a evolução dela, consciencial, aí ela engravida. Então, há muitos casos de gravidez quando a mulher está no climatério. E não é nada bom, né? Desvia completamente, é ectópico isso na programação. Então, é isso que eu quis chamar a atenção aqui. Da mesma maneira, a antimaternidade da intermissivista lúcida, né? É o processo da antimaternidade, a mulher compreender que hoje em dia ela tem um espaço para ela decidir, ela definir. Então, ela pode optar em, ao invés de se dedicar à prole, se dedicar à evolução, se dedicar à melhoria da própria consciência, fazer um trabalho mais no polikarma desde cedo. Não precisa, como a Cássia colocou aqui na pergunta anterior, não precisa esperar a menopausa, né, para a mulher pensar na evolução. Não é o ideal é até antes de nascer. Obrigada. Marisa, aqui Pois na letra não? B. Pode falar. Eu queria saber se teve alguma alteração energética, parapsíquica, se melhorou, como é que foi essa transição? Você está falando no meu caso? É muito. Foi muito positivo. E eu vejo que o fato dessa menopausa precoce ajudou no trabalho que comecei a fazer ainda lá no Instituto, no Instituto do IPC, e também o trabalho que eu fiz dentro do SCP-2. Hoje eu vejo que teria sido um pouco mais difícil se trabalhando com o EPICOM do SCP-2 e ainda processo de oscilação hormonal. Agora, dentro do que eu coloquei ali com o Eduardo, eu fiz a reposição hormonal desde o climatério, daí até quase 10 anos adiante, e fiz com um endocrinologista, uma profissional muito criteriosa. Foi ela que me ajudou assim de antemão. Então, eu acho, dentro da experiência que eu posso colocar para você, que ajuda sim, pode ajudar muito. Você percebeu o aumento das suas percepções? Devido ao fato de aumentar a percepção no processo parapsíquico e no processo energético, a autoconfiança no trabalho de interassistencialidade ficou potencializada. E essa autoconfiança, quando o tenepsista, ou o EPICOM, o assistente tem, ajuda sobremaneira no resultado do trabalho de interassistência. Só mais uma pergunta. Pois não. O que você considera em relação à mulher não ter menstruação desde jovem? Que hoje a gente tem alguns medicamentos que possibilitam isso. O que você leu a respeito? Eu acho que a mulher deve pesquisar bastante, procurar o resultado de pesquisa de ponta, verificar se o ginecologista e se o endocrinologista que estão cuidando dela, eles estão atualizadíssimos, porque é tudo muito novo e a decisão deve ser da mulher, porque se der errado, depois ela não vai adiantar culpar os profissionais. Então é ela que tem que decidir isso. O que eu tenho de um caso, o único caso que eu tenho, assim, bem perto até de mim, não deu certo não, viu? A pessoa com 34, 35 anos de idade, ela teve um AVC. E a única causa que os médicos, essa pessoa estava em Nova York, então, em princípio, tinha uma boa assistência médica. E a única causa, o único distúrbio ou disfunção que os médicos encontraram que poderia justificar o AVC foi um excesso mesmo de estrógeno no organismo da mulher. E aí, pesquisando, a mulher, esse caso, né, a mulher não fumava, não tinha uma vida desregrada, inteligentíssima, ela fazia uso da pílula constante, né, uso constante, praticamente desde cedinho, logo depois da menarca, a mocinha, e ela já vinha há 2 décadas fazendo uso constante, então ela não misturava. Então é um conforto, eu acho aparente, eu acho isso bobo, perigoso. Obrigada. Olha o som. Vão ligar? Alô? Alô? Você considera a possibilidade de você ter um macrossoma? Você já estudou isso?
A possibilidade a gente sempre ventila, né? Porque para mim são conceitos muito novos para mim, né? De estudar macrosoma e os demais conceitos da conscienciologia. Eu ventilo, mas eu não tenho comprovação de nada, não. Eu tenho um soma grande, porque eu sou muito alta. Mas não... Às vezes o Valdo passa as dicas, né, que ele vai colocando. Eu não tenho esse tipo de sangue, o meu sangue é A negativo, então não é O, né? Agora, o meu soma tem me ajudado demais no meu trabalho. Então, mas ainda falta mais observação para eu estudar, para eu poder definir alguma coisa. Pergunta aqui. Poderia comentar sobre Apolônio de Tiana? Eu, na condição de historiador, não consegui encontrar muita coisa. No estudo da personalidade consecutiva, o senhor vê alguma ligação entre Pitágoras e Apolônio? Olha, Apolônio de Tiana, a Igreja Católica procurou erradicar toda a memória a respeito dele. Todo mundo sabe isso da história. O que tem são as coisas que tem por aí. Agora, a escola pitagórica foi uma das mais sérias da antiguidade. Então, pode ser que tenha alguma relação uma coisa com outra, mas eu ignoro tudo isso. Agora aqui outra. Prezado professor e professora Marina, tem um microadenoma na hipófise, o qual está controlado pelo uso contínuo de medicamento para impedir seu desenvolvimento. É o Dostinex. Ovários policísticos que são tratados através do uso de anticoncepcional. Além disso, desenvolvi hipotiroidismo, necessitando usar a reposição permanente dos hormônios da tireoide. Estou com 27 anos e me preocupo com os desequilíbrios que poderão vir com mais idade, incluindo a menopausa e a manutenção da minha memória. Na sua opinião, poderia fazer uso do medicamento tipo Tanacan para auxiliar na memória, além dos que já tomam? Olha, o meu ponto de vista aqui é o seguinte: Tanacan tem que ver com os médicos, porque há uma interação muito forte de medicamento farmacológica entre o Tanacan e outros medicamentos. É preciso verificar isso com calma, porque às vezes ele pode anular o efeito de outros remédios. Tem que ver com calma. Eu mesmo usava Tanacan e atualmente não uso, devido aos remédios que eu tomo. Então isso aí é preciso examinar com o especialista. Agora, do ponto de vista geral, Marina, você quer falar alguma coisa aí para ela? Valdo, eu concordo com o que você falou. Eu acho que deve ter muito critério, estudar um pouco mais, né? Porque mistura aí de substâncias, meio perigoso. Agora aqui, tem um netinho com o nome de Salvador, que nasceu no dia 27 de janeiro de 2011, e a quem hoje foi diagnosticada uma fratura ping-pong no crânio, motivada pelo parto, que foi efetuado por ventosa. O neurocirurgião aconselhou a operação, mas não sabemos o que fazer. O bebê nasceu com 36 semanas. Esteve internado porque ficou com icterícia e tudo isso está a ser muito difícil de gerir. Qual a sua opinião? Eu acho que tem que tomar providência aí da história séria. Qualquer coisa, escutar um outro especialista, né? Uma segunda opinião. Pode ser que vai ajudar também aí a discernir o que é o melhor. Agora, falar sobre uma fratura ping-pong no crânio, sem a gente ver nada, como é que é, precisa de ver o tamanho, né? Você, por exemplo, você já ia ver, né, o negócio, senão não vai. É difícil de ver, tem que ver a radiografia com calma para dar opinião. Agora, escuta uma outra opinião. O senhor já visitou algum aterro sanitário? Como é a energia desses lugares? Olha, sou especialista. Eu ia, devido às minhas empresas do Rio, perto de um aterro sanitário que é considerado um dos maiores do mundo, a céu aberto. Como é que é? Aquele aterro que é o maior do Rio. Você sabe? É? Não. Gramacho. Eu fui lá muitas vezes. Agora, a baratosfera, né? É preciso, eu examinei todo lugar de baratosfera. Lá teve, lá de Gramacho, a baratosfera, a céu aberto. Pode fazer até poesia.
Sabe? Agora, para você, Marina, professora Marina, na sua opinião, pode haver um incremento da labilidade emocional e parapsíquica no quadro do climatério? E após o término desse quadro, já na menopausa propriamente dita, com a pacificação emocional, ocorre a manutenção da labilidade intelectual apenas para ser aplicada à criatividade? Parabéns pelo duplo autorado, o livro e o verbete. Isso é da Malo. Obrigada, Malo. No climatério, penso que é fácil de se verificar essa labilidade, o aumento dessa labilidade. Fica potencializado pela insegurança, porque a mulher tem diversos sintomas, diversos sinais, e o diagnóstico, como eu falei, quase sempre não vem de imediato, e é desagradável, é um período de transição desagradável. Da mesma maneira que é um período de transição bem desagradável quando a menina está próxima a passar pela menarca, bem desagradável. Agora, queria chamar a atenção que existe uma aura em torno desse quadro, que é o que eu estava tentando falar antes. Essa aura é que potencializa dizer, não, é assim mesmo, não tem nada a se fazer. E eu vejo que aí a mulher acaba se acomodando a conviver com esse mal-estar. Isso que eu queria chamar a atenção. Vejo que a mulher não precisa se acomodar a esse mal-estar. Tem a menarca, é a mesma coisa. Depois ela tem a vida adulta, é a TPM. Depois tem o climatério, depois tem a menopausa. Então, é a vida inteira de labilidade, a vida inteira de insegurança, de sintomas. Eu acho que é hora das mulheres dizer um basta para isso. E procurar, no caso dela, o que é que tem que ser feito. Tem uma outra situação, que é um caso também bem próximo de mim. A mocinha passando pela menarca e sempre com um quadro familiar dizendo que ela era preguiçosa, dormia muito, dorminhoca. Passou pela menarca, a moça se estabeleceu, o ginossoma bem estabelecido, saudável, e continuava o quadro da menina com sono, cansada. E tiveram a feliz iniciativa de levar a menina até um endocrinologista. E a menina tem um quadro de hipotiroidismo. Então, eu acho que isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. É hora das mulheres falarem, se eu tenho um TPM sério e já identifiquei, o que é que no meu caso eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Muito bem. Marina. Qual é o próximo? É você? Ali, ó. Estou te vendo. Fala mais alto que a gente escuta. Pode falar. Mas eu estou escutando. Ela está perguntando se eu já vi alguma coisa a respeito de reposição hormonal com isoflavona, não é isso? Isso. E sobre a acupuntura no climatério. Olha, tudo pode ajudar isso que você está falando. Pode ajudar. A alimentação adequada ajuda muito. Tem determinados alimentos que determinadas mulheres tomam e potencializam um processo de TPM. Tem outros, como isoflavona, soja, alimentação mais à base de não orgânicos, na menopausa auxiliam bastante, fora a cafeína. E tem essa condição que pode ajudar, mas são coadjuvantes. Devem correr em paralelo a um bom acompanhamento do endocrinologista e do ginecologista. Obrigada. Marina. Pois não? Aqui. Pode falar. Eu estou vendo vocês lá naquele telão. Primeiro, agradecer e parabenizar você por esse estudo, né, que eu já havia sabido há um tempo que ia gerar um livro, mas pelo menos está aqui como um verbete, né? Então, mas eu queria levantar aqui, em cima da questão que a Kátia fez e que você explanou legal, um depoimento. Quando eu passei pela menopausa, e eu passei bastante cedo, eu passei por um período
em que a fogaça me incomodou um pouco, uns 2 ou 3 meses após o término da menstruação. E a médica que me atendia disse exatamente como a maioria diz: você tem que conviver com isso, né? O que acontece? Através do estado vibracional, eu consegui amenizar a fogaça. E dentro, acho que no máximo de 6 meses, eu já não sentia praticamente nada com relação a esse sintoma. Então, o parapsiquismo, ele também evoluiu bastante a partir do conhecimento que eu tive dos princípios da conscienciologia, principalmente no desempenho e no desenvolvimento do estado vibracional, da passividade, da paciência. Então, tudo isso me deu uma saúde holossomática bem melhor através desses conhecimentos. Agora, eu senti aqui no seu texto uma necessidade, talvez, de que você abordasse a menopausa na inversão existencial, na inversora. Por quê? Porque a partir desse conhecimento que eu me expus e que eu vivenciei, fica bem mais claro que a mulher inversora, ela deixa de lado a supervalorização apenas somática e dá muito mais amplitude à saúde holossomática. E a questão também da pacificação emocional. O que você acha? Bom, eu vejo vários pontos que você colocou, né? Primeiro, a questão do estado vibracional, o desenvolvimento do parapsiquismo, a conscienciologia, do modo geral, como você falou, eu vejo que podem ajudar em qualquer fase da vida. Eu só não gostaria de associar isso ao tema menopausa, porque está muito restrito, né? Se possível, uma criança receber essas informações para ir recuperando os inversores, as inversoras principalmente, é o ideal, é o fato, né? A condição ideal. E, na minha opinião, pode ajudar? Com certeza. Agora, com relação a outra condição que você falou, da inversora, né? Eu tenho pouco caso específico para lembrar ou fazer referência de mulheres inversoras que eu pudesse assim, constatar o estudo da menopausa. Né? Uhum. Eu não tenho, não sei te dizer. Eu posso falar por hipótese, né, dentro do que eu acho. Com certeza, a mulher inversora, ela tem mais probabilidade e com certeza ela vai encontrar um campo muito mais trabalhado, facilitado para que ela vivencie a menopausa evolutiva. Mas você falou assim, a inversora ter, né? Eu diria, a inversora pode vir a ter, porque eu vejo muitas jovens mulheres que já têm o conhecimento da conscienciologia e que enaltece muito a chateação com o ginossoma. Então, se ela tem a proposta de fazer a inversão da vida dela, e inversora ou não. E se ela não constituir essa frase que eu coloquei aqui, ó, a convivência pacífica com o ginossoma, entendeu, Lucia? Eu acho que aqui está a chave. Uhum. Para as inversoras, para as não inversoras, para as mães, para as não anti-mãe, independente da PROEX ou do tipo de vida que a pessoa vai ter. Tá bem. Mas o mais inteligente é a mulher ter uma convivência pacífica com o ginossoma dela. Tá bem. É a única maneira que eu vejo dela vivenciar a menopausa evolutiva mais adiante. Sim, eu percebi quando você fez as colocações assim, antimaternidade, uhum. E depois você também falou aí da mulher que cuida... maternidade menopáusica, tá? Só que, não sei se eu puxei a sardinha para o meu lado, não sei, tá? Obrigada. Não, mas complementa aqui para mim, para a gente ajudar.
O que você propõe inserir? Uma abordagem direta sobre... Não sei, eu só joguei isso, quem vai decidir é você, né, Marina? Tá bom, tá bom. Obrigada, Luciana. Marina, Oi. Marilza aqui no B, logo atrás de você. Pode falar. Eu fiquei pensando aqui sobre o verbete, a sua proposta. Eu gostaria também de passar a minha experiência. Pois não. Quando eu já estava ficando mocinha e minha avó, minhas tias começaram a passar pelo problema da menopausa, eu escutava muitas histórias que seria o maior problema na vida da mulher, né? Principalmente da mulher casada, todo esse misticismo da vida sexual, que a mulher acabava e tal. E eu decidi para mim, naquela época, já que eu ia passar por aquilo, um dia, eu não ia ter problemas, se era uma lei natural da vida. Então, a partir disso, eu comecei a fazer, não de uma forma ostensiva, mas sempre que se tocava nesse assunto, que eu não teria problemas nenhum quando chegasse a minha hora da menopausa. E eu não sei, coincidentemente, que nesse período foi justamente quando a minha vida ficou mais atribulada com questão de filho doente, separação e muito trabalho assistencial. Então, eu estou fazendo uma relação, inclusive, depois da pergunta do Hernande, sobre a questão das projeções assistenciais, que hoje a gente está conferindo aí um livro na Editares para editar. Então, foi justamente nesse período que mais eu trabalhava, intra e extrafisicamente, que mais situações se apresentavam. E um dia eu percebi que estava na menopausa. Eu acho que foi um conjunto de coisas, não só o meu condicionamento, e como também o trabalho, né? Era muito trabalho que a gente tinha lá em Belo Horizonte, em trabalho assistencial, era muita energia que eu manipulava o dia inteiro. Eu tenho a impressão que eu recebi um benefício, uma força muito grande. Todo problema que eu deveria passar em relação à menopausa, eu acho que foi diluído nos trabalhos assistenciais, né? E eu nunca fiz reposição hormonal química, minha ginecologista sempre quis que eu fizesse. Hoje meus exames são todos bons, agora mesmo, quando eu fui a Belo Horizonte, fiz meus exames, sem problema nenhum. E eu tenho a impressão que esse aspecto cultural, né, que a gente vê, a pessoa vê, o pai e a mãe passou, a tia também, e o pai, olha só o que eu fiz. Então, eu acho que tem que haver essa observação que você tem falado, do jovem, da mulher jovem, sobre o seu organismo, começar a trabalhar isso agora, se for o caso, de forma química mesmo, indo ao médico, mas também trabalhar o seu sistema de crença a respeito disso. Eu vejo, pelo menos comigo, deu certo, é o que eu teria para colocar à disposição essa minha experiência. Ok. Professora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, não sei se dá posse? Posso? Posso. Professora, fale-nos sobre como fica a vida sexual para a mulher menopausiada. Porque a gente nota assim, que a realidade lá fora é o seguinte, diminui a libido, a vagina resseca, tem uma série de circunstâncias assim, que acontecem para a mulher, às vezes as separações, né? Parece que o casal está tão bem, mas essa parte da vida sexual abala o relacionamento. Eu gostaria que a senhora colocasse... Eu posso colocar alguma coisa assim. Eu acho que durante todo o tempo que a consciência estiver usando o ginossoma dela, ela tem que se preparar para ter uma vida sexual sadia. Porque se na fase mais jovem, antes da menopausa, ela tem a preocupação da maternidade, então tem que fazer toda a questão do preventivo, ela tem a questão de ter que ter a organização das menstruações, etc, etc. Na menopausa tem essas questões que você falou. Os órgãos secam, sim, a vagina fica mais ressecada, sim, é preciso tomar cuidado com a osteoporose, com o cansaço, etc, etc, etc. Então, o que eu vejo, tem aqui, ó, na tecnologia, na página 68, né?
na seção aqui, tecnologia, fala as técnicas profiláticas para a conservação da homeostase ginossomática. Acho que isso não é uma questão da menopáusica, isso é uma questão da Consim que está usando um ginossoma. Aqui, ó, no Principiologia, tem uma outra abordagem também ligada. O princípio do utilitarismo somático, que está mais ligado à experiência que a Marilza colocou. Se a mulher tiver uma noção de quanto o ginossoma pode ser útil à evolução dela, ela, a cada fase, ela vai procurar conviver melhor com aquela fase. Ok? Marina, na página 69, eu fiquei sabendo agora nessa tertúlia que você fez pesquisa com mulheres. E na página 69, na politicologia, eu gostaria de saber como assim essas mulheres estão vendo agora a menopausa, por exemplo, antievolutiva, com essa ditadura do padrão inatingível de beleza feminina. A politicologia. Na politicologia. A ditadura do padrão inatingível de beleza feminina. E também a autopesquisocracia. Também a meritocracia evolutiva. Olha, ainda é um peso sobre as mulheres, sabe? Ainda é um peso essa ditadura da beleza, do padrão de beleza inatingível. E a mulher tem que procurar uma lucidez em cima disso, juntar essas três políticas, né? Lembrando que tem a meritocracia evolutiva, ela deve priorizar essa, né? Como ela vai colocar, como ela vai fazer o uso do ginossoma dela, porque a meritocracia evolutiva é um fato. Ok? Obrigada. Então, foi nesse sentido que eu levantei a questão da inversora, Olha, sabe, Marina? Ó, eu agradeço a colocação de vocês, mas está na hora do professor Paulo fazer o trabalho Tem lá. 3 questões para depois. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Por favor, desliguem os celulares. Obrigada.
uma grande pacificação. Eu senti assim no início como se estivessem colocando um lençol energético assim em cima de mim. Sabe quando você faz assim com o lençol? E aí no final ficou mais denso assim as energias. Como se estivessem, acho que, trabalhando mais, assim, fazendo uma limpeza mais pesada. Foi isso. E você, Cida, como é que foi? Quando eu sentei ali, eu senti, comecei a esquentar aqui. Aí quando eu sentei aqui, me deu um enjoo, né? Mas eu senti essa pacificação, me senti muito bem, né? E eu vi um lugar, não sei se foi assistência, parecia uma cratera. Eu não conseguia definir se era caverna ou se era cratera. Mas tinha, tipo, sub-raça, né? Tipo, eu via que era sul-humano, né? Tá fazendo assistência, é isso? Eu vi um lugar que tinha sub-humano. Tá. Que era... Ok, está bem agora. Tô bem, fiquei bem o tempo agora todo. E você, Juvenal, como é que foi? Você vai viajar daqui a alguns minutos, não é isso? Logo que acabar. 7 horas. 7 Ah, horas. 7. Ah, sei. De início eu senti uma repercussão assim forte no cardiochakra, mas foi no sentido benigno, me senti muito bem. Um pouco de frio, né? Foi bastante. Mas o movimento foi de acalmia geral e muito bom. Você acha que você vai viajar em paz? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então tá bom. De modo geral, vocês estão bem? Então tá ótimo.
Tudo bem. A princípio eu fiquei com taquicardia, né, logo no início. Aí foi acalmando e ficou aquela energia deixando o meu corpo, essa parte mais aqui da frente, dormente. Como se eu estivesse num bloco de gelo. Mas não esfriou senti. bem, né? Lá pelas tantas. Isso. E ficou bem. Esfriou, né? Você sentiu que esfriou no campo? Sim, essa região aqui, mas aí como se alguma coisa estivesse me imobilizando, né? Me deixando como se fosse num bloco dentro de um bloco. O que seria isso? Só é energia? Você que pergunta mais, é que estuda mais, não é isso? É assim mesmo? Tá tudo certo, né? Mas está se sentindo bem agora? Sim. Então tá bom. E você, como é que foi? O que eu percebi foi, de início, uma energia que começou a ativar cada chakra meu de forma separada, como se fosse destampando cada chakra, um de cada vez, e o frontochakra ficou bem pronunciado, e ele, de certa forma, ditava o ritmo para os outros. Acabou seguindo uma pulsação que eu sentia no frontochakra. Em um determinado momento da energia, eu senti como se fosse um grupo de consciência ou alguma coisa assim, não sei se uma ou mais de uma, que acoplou aqui comigo e também foram assistidas de algum modo. E eu percebi que depois tiveram outros grupos que também chegaram. Cada grupo era atendido de forma separada, era o primeiro um grupo, depois eu acho que 2 ou 3 grupos de consciência também foram assistidas junto comigo aqui. É isso. Você está se sentindo bem agora? Sim. Tudo bem? Fiquei tranquilo. No início deu um pouquinho de nervosismo ali na cadeira, mas depois acalmou e eu fiquei tranquilo o resto do exercício. E você, doutor? Como é que nós estamos? O trabalho começou ali, né, já o processo de esterilização de energia. E quando eu sentei aqui e fechei os olhos que iniciou, né, o trabalho em si, uma suave pressão no ouvido direito e um banho de energia, né? Esfriou bastante, né? Vinham as brisas assim, bem fria mesmo, gelada. E mais ou menos da metade para o final começou uma vibração a nível aqui das pernas, dos braços. O palato ele pulsava, o rosto e um suave assim calor aqui nessa região aqui, frontal, pegando aqui o rosto, não é isso? E ficou aquela pulsação, né? E pulsando e como se fosse assim uma coisa elétrica, né? Como se fosse mesmo uma corrente elétrica, né? E já da metade para o final, isso acelerou esse processo e ficou mais intenso, né? Ele pulsou com a velocidade maior. E mesmo que terminou depois, ainda continuou, né, aquele ritmo, né? Quer dizer, num ritmo menor, né? Como se fosse assim, desacelerando. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Agora, esfriou bastante, saiu sim. Escuta, você já estudou se você é ectoplasta? Eu sou ectoplasta. Você é? Sou. Você sabe disso, né? Está consciente? Estou consciente. Então tá. Que você é. A gente percebeu aqui claramente a situação. Agora, vocês fornecem energia e ela pesquisa. Né? A vida é assim. E fica o Emanuel para ver as coisas de fora como espectador. Para ver o que dá. O caminho é esse. Mas me conta, vocês estão se sentindo bem agora, né? Tudo bem? Então tá. Muitas graças. Valeu.
ficar. Tenho 25 anos e recentemente recebi o comunicado do meu amparador para iniciar a TENEPS. Nas últimas semanas li o livro manual da TENEPS, bem como anotações pessoais, artigos, dentre outros materiais. Durante a leitura observei a formação do campo assistencial e acoplamento com o amparador. Devido às vivências das últimas semanas, estou praticamente decidida a iniciar a TENEPS, uma vez que já disponho do que considero necessário. A vontade de ampliar a assistência às consciências enfermas com amparador. Disponibilidade de horário, energia, local fixo, coragem e confiança. Porém, pretendo morar em Londres durante 6 meses daqui a um ano. Qual seria a opinião do senhor quanto a iniciar a TENEPS agora e daqui a um ano dar continuada a TENEPS em Londres? Não vejo nada, da minha parte não vejo nada. É você agora com o amparador que tem que ver, né? Mas do meu lado não estou vendo nada demais. Agora, para você, professora Marina, você pensa em um livro sobre o tema? Creio que vale a pena investir. Caso sim, enriqueça com suas experiências e casuísticas sobre o tema correlacionando com as experiências parapsíquicas. Como foram as suas fases de superação nesses 4 itens abaixo? Fobiologia, a autossuperação das fobias sociais na condição de consciência mulher. Sindromologia, a eliminação da síndrome da autovitimização da consciência mulher. Maniologia, a evitação da nostomania. Mitologia, a inteligência evolutiva eliminando o mito da menopausa depressiva. Ela fez um apanhado, né? Dá para você, pode responder à vontade. Com relação ao livro, eu te agradeço a sua sugestão, já faz parte dos planos, né? Os colegas que estão mais próximos aí da minha trajetória têm me ajudado bastante nisso e ele vai ocorrer sim. Nós estamos passo a passo assim, e eu vou lembrar da sua sugestão de inserir aí as minhas experiências nesse trabalho de interassistencialidade e etc. e tal. Com relação à fobia, eu não passei por essa experiência não, fobia social. Eu me lembro aspecto de fobia na minha infância, devido ao processo parapsíquico ainda em desenvolvimento, ao ambiente intrafísico. Houve um momento na minha infância em que eu não sabia o que era sentir medo. Mas houve um outro momento que mudou o local onde eu vivia, mudaram as pessoas com quem eu convivia, e eu me lembro de momentos assim bem difíceis com relação a medo, né? Mas de infância. Depois, eu acho que meu temperamento me ajuda no sentido de quando eu determino, e sempre busquei auxílio em conhecimentos como, por exemplo, da Conscienciologia, né, até eu chegar na Conscienciologia. E com certeza, aproveitando a fala da Lucy, com certeza esse conhecimento da Conscienciologia, pelo menos dentro do que eu posso ver, pode ajudar não só menopáusica, como mulheres, homens, qualquer pessoa que colocar em prática, né. Com relação à síndrome não me lembro. Bom, vamos falar da nostomania. Quando eu estava com os 36 anos, entrando no climatério, que eu comecei a procurar a causa daqueles sintomas, daquelas mudanças que estavam ocorrendo comigo, houve um período que eu fiquei triste, preocupada, porque eu ia aos médicos e eles diziam, não tem nada com você. Todos os exames, não tem nada com você. Até que uma professora do Instituto, do IPC, e dentro também convivendo com esses colegas mais lúcidos para o processo, eles me sugeriram procurar um endocrinologista. E eu cheguei às mãos de uma endocrinologista, uma médica, e ela é muito criteriosa. Ela fez o primeiro exame com muito critério. E nesse exame foi ela que falou essa frase para mim, olha, está aqui a causa do que você está me relatando. Que os seus ovários estão mandando uma mensagem dizendo que eles estão entrando na menopausa. A partir dali tudo mudou, como eu falei, eu comecei a fazer reposição hormonal
com muito critério, com doses adequadas e durante quase 10 anos. E isso me ajudou demais. Agora, professor Valdo, ela falou síndrome do quê? Ela falou sobre a autovitimização da consciência mulher. A síndrome da autovitimização. A eliminação da síndrome da autovitimização. Eu também faço uso das dicas que já foram colocadas aqui. Primeiro, se acerca de bom profissional, ginecologista e endocrinologista. Segundo, faça uso dos conceitos da conscienciologia. Comece a movimentar as suas energias agora, comece a pensar nisso, comece a pensar no conceito da PROEX. Qual é a sua PROEX? Se pode fazer. E mãos à obra, não fica esperando você ficar assim muito evoluída para fazer alguma coisa em prol dessa humanidade, não. Faz agora mesmo, faz com o que você tem, porque isso vai fazer a pessoa se sentir útil. E qualquer terapeuta sabe que a pessoa se sentindo útil, ela vai adiante. Você vê que nessa exemplologia, dentro da argumentologia, tem o exemplo de menopausa evolutiva tacônica, e que é um exemplo muito importante, bem contemporâneo da nossa época, que é a sanitarista Zilda Arnes. Que a pessoa, será que uma pessoa não pode fazer alguma coisa nesse sentido? Agora, o ideal é que se busque esse outro exemplo aqui, que é a menopausa evolutiva, é a tarística, né? Cadê? Onde é que eu encontro aqui? Ó? É a tarística. Olha, o CAEC e as instituições conscienciocêntricas, a conscienciologia em qualquer planeta, qualquer país do planeta, o conhecimento já está divulgado aí. Mãos à obra, vamos fazer alguma coisa em prol de alguém que eu acho que vai funcionar. Falei de todas? Agora outra. Gostaria de saber se há idade para parar de tomar hormônio. Olha, professor Eduardo, né, ele é médico, cardiologista, e ele divulgou a informação bem recente. Que eu saiba uma idade para parar, não existe. Eu não conheço isso, não vi isso, não li em lugar nenhum. Mas no seu caso, é melhor você pesquisar qual é o seu caso. Hoje em dia, por exemplo, me usando como cobaia, hoje em dia eu não faço reposição hormonal. E estou me sentindo bem nessa área. Marina, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Aqui na tua frente, André. Pode aqui. falar, que eu tô você está me vendo lá. Você, durante as pesquisas, leu alguma coisa, estudou alguma coisa a respeito dos sintomas diferenciados em mulheres que tiveram filhos e mulheres que não tiveram? Porque existe um mito sobre mulheres que não tiveram filhos, não usaram o corpo para o que deveria e tal, que esses sintomas eles são mais severos. Você estudou, leu alguma coisa a respeito? Tem alguma coisa, mas até onde eu pude concluir são hipóteses apenas. São hipóteses apenas. Na condição da mulher que opta pela antimaternidade, eu acho que é uma opção severa, difícil, e ela tem que se dedicar. Agora, dá uma liberdade de realização de PROEX, que eu acho que é o mais inteligente. É o mais inteligente essa condição, né? Principalmente se a mulher tiver um pouquinho de lucidez com relação à realidade intrafísica e à realidade extrafísica. Essa é a opção, que é a sugestão que a Lucy estava dando das inversoras existenciais, dentro da técnica da inversão existencial, né? A pessoa otimiza todo o processo evolutivo dela com mais coerência do que ela veio fazer aqui. Agora, é bom que essas mulheres que fizeram ou que fazem a opção pela antimaternidade, elas estarem lúcidas para essas ideias velhas, arcaicas que existem. O mito da beleza inatingível, essa condição de que é a si mesmo. A TPM é a si mesmo e faz o seu companheiro pagar o preço caro por isso. Pensa que as pessoas que convivem com uma mulher que está na TPM, não é nada agradável, né? E que não precisa ser assim. Porque se a mulher, na primeira fase de vida, ela aceitar essa informação de que a TPM é assim mesmo, estou na TPM, por isso que ela chuta a balde e ela chuta o balde, a mulher na TPM, né? E se a mulher aceitar isso, quando chegar na menopausa, ela vai aceitar que menopausa é depressiva mesmo, a velhice é um mal necessário, e essa bobageira toda. Acho que vai perder uma boa oportunidade. Tá claro? Sim. O que mais nós temos? Ainda tem 2 minutos.
Vocês estão vendo que ela correspondeu ao recado. Ai, que bom, obrigado. Vou dormir melhor hoje. Está em alto nível. Obrigada, respondeu Leandro. tudo em cima da... Obrigada, Leandro. Tudo direitinho, Obrigada, etc. Tal. O Loche nem falou nada. Né? Entende? Que é um processo sério isso aí. Eu posso, então, aproveitar esses 2 minutos? Sim. Primeiro, olha, o antagonismo menopausa contemplativa e menopausa evolutiva. Eu queria chamar a atenção para isso. Descruzar os braços, tá? Não precisa ficar curtindo menopausa depressiva. Depois, é o que eu acabei de responder ali diretamente para as inversoras. Buscar a lei do maior esforço. Buscar a lei do maior esforço. É difícil viver no ginossoma, mas acho que o androssoma não é muito agradável também, não. Os dois vão dar dificuldade para a gente. É isso, muito obrigada. Trabalhou bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 118 assinaturas, 13 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do Júlio sobre a qualificação docente, o Loche, balança existencial, o Alexandre, congresso de serenologia e da Invex, a Verônica sobre evento da IAC e a Meire sobre saúde consciencial pela OIC. Antes com vocês o Eduardo sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde a todos. O nosso recado, pessoal, em relação ao jantar, eu vou pedir um minutinho de atenção de vocês, porque essas informações que a gente vai passar aqui, normalmente é o final da tertúlia, Olá, e aí a gente não processa bem a informação. Então a gente está recebendo várias pessoas com dúvidas a respeito dos recados que a gente tem passado aqui para vocês. Para você tá? que quer fazer o primeiro deles balanço é que o ingresso para a entrada no jantar é gratuito para quem é amigo da enciclopédia. Tá? A pessoa não precisa pagar nada. Basta pegar o convite. Quem é aqui de Foz do Iguaçu pega o convite aqui no hall do tertuliário com os professores Fernando Barbaresco e Eliane Manfroy. E quem está fora de Foz do Iguaçu, quem é teletertuliano, basta enviar um e-mail para o e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou ligar no 45 3525 2652 e confirmar a sua participação. Mesmo de fora de Foz do Iguaçu, nós vamos reservar o seu convite e quando você chegar aqui para o jantar, você pega com a gente aqui na recepção do CAEC, tá ok? A outra informação importante é que no dia 20 de fevereiro, nós vamos encerrar a entrega de convites gratuitos para quem é amigo da enciclopédia. No próximo dia 20, hoje é dia 17, daqui a 3 dias. Então, quem não pegou o seu convite gratuitamente para o jantar, tem 3 dias para pegar aqui no CAEC, no tertuliário, ou confirmar através dos e-mails. A outra informação importante também é que nós conseguimos um upgrade no Salão do Bourbon. O jantar agora será no principal Salão do Bourbon. Com isso, nós ganhamos aí algumas vagas a mais. Então, aquelas pessoas que estão na lista de espera para pegar o convite, pago para comprar o convite, vão ter agora muito mais certeza de que vão poder ir no jantar, tá ok? Então, a partir do dia 20 de fevereiro, essas pessoas já podem pagar e adquirir o seu ingresso. Mudando de assunto, no dia 27 de fevereiro agora, domingo, nós teremos 2 sorteios, que é esse livro, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, que foi lançado agora em fevereiro. Um grande livro, uma grande obra, que inclusive em breve a entrevista do professor Marcelo estará disponível na CBN, a nível nacional, e também o curso ECP1, doado pelo IPC. Então, dia 27 de fevereiro, 2 sorteios do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência, gostaria de convidar todos os professores e professorandos aí de Conscienciologia, professores em atividade ou em formação, aqui de Foz ou mesmo de fora, para a qualificação docente, a 9ª edição da qualificação docente, que vai ser conduzida aqui em Foz do Iguaçu, na sede da Reaprendência, nos dias de 11, 12 e 13 de fevereiro. Aliás, desculpa, de março.
Nessa turma, nós vamos trabalhar os aspectos de prática mesmo, de sala de aula de professor de Conscienciologia. São apenas 14 vagas. Quem tiver interesse, por favor, procure rapidamente, né, com certa antecedência, ou o contato@reaprendência.org, ou então o telefone da recepção do CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, dos dias 5 a 8. Então, período do Carnaval, 5 a 8 de março, de sábado a terça-feira de Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre os resultados que ela vem obtendo na vida. E para isso, então, ela vai ser orientada a fazer um verdadeiro inventário desde o nascimento até os dias de hoje, podendo avaliar acertos, erros, conquistas, realizações, e a partir daí estabelecer um plano de ação para os próximos anos, no sentido de melhorar a sua performance, o seu resultado, o seu desempenho na execução da programação existencial. São em torno de 20 professores, são em torno de 100 alunos que constituem essa turma. Nós já estamos com 80 e poucas vagas já preenchidas, então faltam menos de 20 vagas, e tem uma série de atividades durante esses 4 dias para que a pessoa possa fazer esse balanço da própria vida. Então, vale a pena conferir. Então, de 5 a 8 de março, aqui no Discernimento, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui em nome da ACINVEX da ARACê para convidá-los a participar do 1º Congresso de Serenologia e 9º Congresso de Inversão Existencial. Vai acontecer de 23 a 26 de junho no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Então é um evento para aproximar, né, a serenologia e a inversologia, pois afinal nós estamos prestes a construir o primeiro serenário aqui em Foz do Iguaçu. Então todos que quiserem participar e, né, verificar em loco como que vai se dar esse evento diferente, estão convidados e podem ter acesso às informações nos sites da Aracê e da ACINVEX. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu tenho hoje 2 convites para fazer para os teletertulianos e os tertulianos. O primeiro deles é para dia 12, 13, 14 e 15 de março, na cidade de São Paulo, onde o IPC São Paulo, em parceria com a IAC, terá cursos dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Para maiores informações, vocês podem contactar diretamente o IPC São Paulo. E aproveitando a vinda dos professores Alegretti e Trivelato, que estarão aqui na semana que vem em Foz do Iguaçu, gostaríamos de convidar a todos os moradores da Cognópolis Foz a participar do evento que acontecerá no dia 27 de fevereiro, às 15h30, no campus da OIC, contando com o apoio também da OIC, que será o último evento que encerrará as comemorações da primeira década da IAC. Este é um evento gratuito, contamos com a participação de todos vocês, esperamos que seja um momento de confraternização e também de atualização de informações. Estarão presentes o professor Wagner e a professora Nancy, teremos também a participação de vários voluntários e diretores da IAC de forma virtual. Para poder nos organizar melhor, para acolher vocês, gostaríamos que, por favor, confirmem a sua participação em uma lista que estará disponível aqui na porta do tertuliário ou então na recepção do CAEC. Esperamos todos vocês no dia 27 de fevereiro, às 15h30, no campus da OIC. Obrigada. Boa tarde. A OIC está divulgando o curso Saúde Consciencial. É um curso no formato modular, composto de 22 módulos. Cada módulo ele é ministrado uma vez ao mês, no sábado e no domingo, com uma carga horária de 14 horas nos 2 dias. São aulas práticas e teóricas. O início do curso será no dia 19 e 20 de março, no campus da OIC, Cognópolis, Foz do Iguaçu. É um curso sem pré-requisito, indicado a todas as pessoas que desejam ser terapeutas de si mesmo, entender a saúde de uma forma integral. E para melhor entendimento dessa proposta da OIC, será feito um workshop no dia 27 de fevereiro, num domingo, das 8 ao meio-dia, também no campus da OIC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Ignorância Ignorada, a especialidade Autoenganologia, a autora
Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.